Olá, olá minha gente, bom dia. Chegou mais um sábado, mais uma hora do cafezinho. Estou aqui, faltam 2 minutinhos para as 10 horas e nós vamos começar mais uma hora do cafezinho. Dessa vez nós vamos falar sobre comunicação pública e eu vou já botar aqui o nosso assunto de hoje. Bom dia, vou escrever aqui o nosso assunto, toda vez eu faço isso, meu pai. Estamos esperando a nossa convidada, a jornalista Mara Santana, que vai conversar hoje com a gente sobre comunicação pública em tempos de pandemia. É um assunto que nos intriga, porque a comunicação pública é muito importante para a cidadania, né? É uma coisa que diz respeito a todos nós. Vamos esperar a Mara chegar, que assim que ela chegar eu boto ela aqui para a gente conversar. Oi, Neto, bom dia. Oi, Neide Beto, tudo bem? Acenando aqui para as pessoas que estão chegando, Tiago, João Camargo, Neto, Giramundo, Noé Amorim, bom dia. Muita gente bacana entrando aqui. Estamos esperando, aguardando. Olha, nossa querida convidada já chegou. Eu já vou chamar aqui ela para nossa conversa. Cadê, Mara? Pronto, na conversa. Ela já está conectando. Oi. Bom dia, querida. Oi, bom dia. Como vai você? Tudo bem? Está pronta? Aqui, Trouxe tudo seu bem. Estamos cafezinho? prontos aqui. Trouxe. A minha não é a caneca do cafezinho da AT.com, mas é a coisa que eu mais gosto de fazer na vida, amar o jornalismo. Isso mesmo. Vamos lá. Então, eu sou Sueli Temporal, como todo mundo sabe, sócia-diretora da agência ATCom Comunicação, e hoje nós vamos conversar com a jornalista Mara Santana, assessora de comunicação da Procuradoria-Geral do Estado da Bahia. Mara é formada em comunicação pela Universidade Federal da Bahia, tem graduação em serviço social pela Universidade Católica de Salvador, especialização em administração pública e recursos humanos pela UXAL, especialização em pedagogia universitária pela Faculdade Maurício de Nassau e mestrando em comunicação e mestrando em gestão pública social pela UFBA. Há mais de 30 anos atua como jornalista na Procuradoria-Geral do Estado e atualmente ocupa o cargo de assessora de comunicação social da instituição. Mas sua carreira foi desenvolvida também no setor privado, não só no setor público. Ela foi repórter nas emissoras TV Itapuã, Bandeirante, no Jornal da Bahia. Foi também da Secretaria de Comunicação Social do Estado, SECOM, assinou a coluna Visão Jurídica na Tribuna da Bahia, foi assessora da Escola Superior de Advocacia Orlando Gomes, da OAB, da Fundação Faculdade de Direito, da Faculdade Baiana de Ciências, FABAC, do Departamento de Museus, da Fundação Cultural, entre outras instituições. Ela também é autora da publicação da revista comemorativa dos 30 anos da Lei K.O., que criminalizou o racismo no Brasil, e idealizadora da cartilha de assédio contra o assédio moral sexual no ambiente de trabalho. Como vocês podem ver, nossa convidada de hoje é preparadíssima e, além de ser um ser humano espetacular.
gente da melhor qualidade. Mara, fale um pouco para o nosso público, diga seu bom dia. Oi. Olha, assim, fico tão constrangida com tantos elogios. Em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer o convite, esse convite para falar de um tema que é tão importante nesse momento, a comunicação pública, né? A comunicação pública, sem dúvida, nesse momento tão desafiador que a sociedade brasileira está vivendo, é um braço que só tem a ajudar, né? Para a gente ver que caminho que nós vamos trilhar para combater essa pandemia, para sair desse caos que estamos vivendo da melhor forma possível. Eu agradeço muito a equipe da Hora do Cafezinho, né? Essa oportunidade de conversar sobre esse tema, a Sueli Temporal e sua equipe, a poder fazer essa troca de experiências, troca de conceitos, aprender um pouco. É sempre um momento muito bom falar sobre comunicação pública. Muito bem. Então, já para entrar no nosso assunto, você, Mara, que tem uma larga experiência de mais de 30 anos, apesar de ser uma criança, essa cara de bebê, começou cedo, né? Comecei cedo. Apesar de você ter essa larga experiência, com essa de 30 anos de comunicação no setor público, eu queria que você falasse um pouco, a comunicação pública é uma fonte confiável? Bem, Sueli, a comunicação pública, em termos gerais, em termos globais, sempre ocupou, na verdade, a última posição confiável da sociedade em absorver as informações. Entretanto, a pesquisa Eldman Trust de 2020 trouxe resultados surpreendentes. A pesquisa foi realizada agora, no primeiro semestre, e acelerou o processo, né, por conta dessa crise que nós estamos vivendo da pandemia. E é um instituto muito conceituado, ele realiza anualmente essa entrevista. E aí, para nossa surpresa, a comunicação pública, ela ganhou 9% e passou a adquirir 37% de nível de confiabilidade da sociedade brasileira em relação ao que vem do governo federal, às informações que são veiculadas pelos governos. Ou seja, ela passou a ocupar o quarto lugar como entidade, como comunicação mais confiável, como fonte de informação mais confiável. Ela perde para as mídias sociais, ela perde para a grande imprensa, ela perde para as informações divulgadas pela Organização Mundial de Saúde e ocupa o quarto lugar. Ou seja, houve uma melhora nesse panorama, né? Nós crescemos 9%, e o que ressalta, então, a importância da agenda da comunicação pública nesse momento, né? Nós tivemos esse avanço e também seremos mais cobrados em termos de responsabilidade e de credibilidade. Esse percentual ainda não é ideal, porque se você compara esse percentual com os países mais avançados, onde a comunicação pública é a segunda fonte mais confiável, nós temos ainda muito que avançar, mas já melhoramos, né? Essa mesma pesquisa ainda traz como resultado que 74% dos brasileiros sentem mais confiança e têm mais credibilidade quando essa comunicação vem do resultado de uma parceria do governo com entidades do setor privado. Então, a população, se ela vê essa parceria, se ela vê essa união, ela tem mais credibilidade no que é divulgado e, o mais importante, ela acredita mais que nós estamos no caminho certo, né? Agora, muito trabalho ainda tem que ser feito, né? O certo é, esse resultado nos faz refletir algo que eu acho muito importante mesmo. Como nós nos tornamos uma agenda muito importante nesse momento, ou seja, a comunicação pública é uma das agências pilares no meio de tudo isso que nós estamos vivendo, nós temos que procurar a prática, o conceito, tanto o conceito como a prática, de uma comunicação mais democrática, uma comunicação pública mais democrática, mais republicana, uma comunicação pública mais de Estado do que de governo. Certo? O caminho nesse momento é esse. É uma comunicação pública mais de Estado do que de governo. Muito bem, Mara. Eu concordo plenamente com o que você falou aí. E acho também que
A comunicação pública, ela, principalmente na Bahia, ela cresceu bastante, né? Ela tem ganhado credibilidade, né? Devido ao trabalho de muitos profissionais que estão na linha de frente, você entre eles, né? Na linha de frente para fazer essa comunicação pública democrática, republicana, que deixe o cidadão bem informado a respeito do que está ocorrendo, né? Mas muito trabalho ainda precisa ser feito, né? Porque nós ainda, como cidadãos, ainda duvidamos muito das informações que vêm das fontes governamentais, não é isso? Com certeza. E por isso, e por toda essa característica que você citou, essa comunicação deste momento, em tempos de pandemia, ela tem que ser clara, ela tem que ser consistente, ela tem que ser, acima de tudo, uniforme. Porque não é ser só uma comunicação transparente querendo apenas prestar contas. Ela tem que ser, acima de tudo, transparente em seu conteúdo, para que o consumidor dessa comunicação ele tenha confiança naquilo que está recebendo, certo? Neide, Então, diga. a gente não tem saída. A gente tem que. Eu sei que está tudo muito confuso, eu sei que é tudo muito rápido que acontece, mas você tem que ser muito clara, muito objetiva, consistente e uniforme. Para isso, você tem que manter um alinhamento com todas as partes envolvidas no que a comunicação pública quer dizer. Cada ator que está envolvido, ele tem que saber qual é seu papel, sua contribuição, e como ajudar o próximo, e como ajudar outros órgãos, ou como ajudar toda aquela situação que está ali naquele momento. Isso é essencial. A transparência se tornou essencial nesse momento. Sem a transparência, a gente não consegue a credibilidade, a confiança do público que consome a nossa comunicação. Neide Beto falou aqui, pediu aqui para você falar um pouco mais sobre a diferença entre comunicação de Estado e comunicação de governo. Bem, vamos lá, Neide, tudo bom? A comunicação de Estado, na minha opinião, é a comunicação centrada no atendimento daquilo que importa para a sociedade, que é o interesse público, que é o serviço público. O que é a comunicação do Estado, a comunicação voltada para o governo do Estado nesse momento? É você centrar em cima da saúde pública, do investimento público, do que está sendo feito para tentar minimizar os impactos dessa situação na sociedade, certo? Ou seja, e a comunicação de governo, você não vai, nesse momento, ficar muito atento a que dirigentes, a que pessoas físicas, componentes, né, do governo e tudo, estariam, tudo bem, existe o projeto, ele está coordenando, ele foi o criador, mas não, vamos trabalhar com os resultados do que na prática está acontecendo com a saúde pública, com investimento público, com interesse público, com a utilidade pública, de forma democrática, mostrando que está tudo sendo feito também com a participação da sociedade, dialogando com a sociedade. É muito difícil que as pessoas entendam as imposições que estão sendo colocadas, mas se você mantém um diálogo, se você traz a informação, se não for feito isso, pode gerar isso, e você vai conseguindo construir, né, toda uma situação de um diálogo produtivo, de um diálogo democrático, onde a sociedade se sente acolhida nas ações que estão sendo desenvolvidas. Eu quero aqui agradecer a participação, tem muita gente legal, Diana Navarro, que é do Sinapro, diretora executiva do Sinapro, Cíntia Medeiros, Rebeca Lisboa, a Iesca Azevedo está nos assistindo, João Camargo, Rosane Santana, Fernanda Vertrich. Nunca consigo Diretamente da falar o Suíça. sobrenome dela. Já entra, já fico nervosa que eu vou ter que falar o nome dela. Essa é a nossa querida amiga que mora aí na Suíça, que é uma excelente profissional de comunicação também. Um dia eu vou convidá-la para aqui para um bate-papo, viu, Fernanda? Você já está intimada. Vamos encontrar aí uma data na agenda para nós fazermos esse nosso bate-papo aí internacional. Eu aqui no Brasil, você aí na Suíça. Milene Cedrais,
TV Beleza do Subúrbio, Naissara Góes, temos muitas pessoas, Matheus Bonfim, Marluce Barbosa, que vai ser a nossa próxima convidada. Enfim, nós temos aqui uma plateia de peso, uma plateia qualificadíssima, uma audiência qualificadíssima. Aí, ó, esse joinha aí é que ela aceitou, viu? Vamos já marcar a nossa live aqui para debater mais assuntos interessantes sobre a comunicação. E eu quero lembrar a vocês que as gravações das últimas lives da Hora do Cafezinho estão disponíveis no IGTV, tanto no perfil da agência ATCOM, como também no meu perfil Sueli Temporal. Vai lá e pode conferir. E também está disponível no formato de podcast, no Apple Podcasts, no Spotify, no Google Podcast e em outras plataformas. E também lá no YouTube, no perfil da agência ATCOM. Próxima pergunta, Mara. Quais são as alternativas para melhorar essa relação que você falou aí? O diálogo é o único caminho? Você, por exemplo, falou que o governo, o Estado, ele tem que agir como um só. A gente sabe que isso é difícil, porque cada secretaria, cada organismo do governo tem sua própria assessoria, seus próprios planejamentos. Como conseguir essa uniformidade, esse alinhamento? Olha, eu costumo dizer que eu estou vendo um comportamento assim muito novo nesse momento da pandemia, né, em relação aos colegas, aos comunicadores, às pessoas que integram a comunicação pública. Porque a vida da gente, né, sempre é um corre-corre. Nessa área sempre é um corre-corre. E muitas vezes a gente não tem oportunidade, né, de estar ali do lado do colega, perguntar, estar trocando, porque as atividades não deixam. Mas a pandemia, ela trouxe assim praticamente nós estamos nos reinventando, né? É um momento assim que é tudo muito estanque, então você tem que ter um equilíbrio para decidir as coisas na hora, mas trouxe também uma questão assim de solidariedade e união entre os profissionais da comunicação pública. O que é que você vê hoje na prática? Você vê os grupos, independe se você é de uma Secretaria da Saúde, se você é de uma SECOM, se você é do Ministério Público, se você é do Ministério Público, todos nós estamos mutuamente se ajudando na troca de informações, no complemento das situações, certo? No complemento das situações. Estamos ali, quando você tem uma pauta onde você tem que ter informações diferenciadas, as pessoas ligam, te perguntam, você tem isso, ou senão você liga e você também traz informação de outro, você está entendendo? Não tem horário, não tem dia, é final de semana. Ah, foi um decreto que saiu que proíbe as estradas estarem abertas, não tem importância, você está ali com o decreto, não é a sua pauta, mas você está fornecendo para o colega, né? E a preocupação de estar sempre alinhando a informação. Então, isso foi um comportamento que foi renovado nesse momento agora da pandemia, certo? Os comunicadores estão mais unidos, mais colaborativos, tá entendendo? E também mais solidários, um com o outro, né? Isso aí tem refletido, a gente antes de um grupo muito bom, pelo menos eu posso afirmar, antes de liberar qualquer informação, a gente está ali conferindo, tirando dúvida, liga para o Ministério Público, liga para isso. Muitas vezes não é nem da alçada da administração estadual, federal ou municipal, mas o que for tem que ter um alinhamento, certo? E isso está ocorrendo de fato, porque nós tomamos consciência que uma informação mal divulgada, ela pode fazer neste momento um estrago terrível, né? Então a gente tem que ter muita certeza do que vai colocar na rua, do que vai ser repassado para a sociedade. Porque o que está de fato acontecendo com a sociedade? É tanta informação de tantos canais diferentes de comunicação, que o cidadão ele fica sem saber o que é importante e o que é relevante, certo? Então é natural. Para acrescentar isso ainda mais, o que ocorre? A disparidade entre a orientação do governo federal, dos governos estaduais e municipais termina por acentuar toda essa confusão de excesso de informações. É um verdadeiro bombardeio de informações. Inclusive, então, os estudiosos dizem que nós estamos vivendo a infodemia, né? Que é a pandemia da informação.
a pandemia da informação. Então, você veja, a sociedade cidadã fica sem saber em quem acreditar, não existe mais aquela credibilidade segura, né? Então, por isso que é tão importante que o profissional da comunicação pública, que as pessoas envolvidas na comunicação pública, ela tenha a certeza do que vai expor, do que vai colocar, porque nesse momento é crucial. Uma informação que não esteja boa, que não esteja consistente, clara, objetiva e transparente acima de tudo, ela vai fazer um estrago muito grande nesse momento. Muito grande A mesmo. Rebeca Lisboa falou aqui, o alinhamento entre governo e prefeitura nesses tempos de pandemia tem sido uma referência. E é verdade. A Bahia É verdade. está dando um show nessa pandemia em função do alinhamento, não só do ponto de vista da comunicação, mas do ponto de vista de estratégia, né? De estratégia, com certeza. Eu concordo com quem pensa assim, com a Rebeca, as pessoas que pensam assim, porque foi um crescimento comportamental muito grande, né, que deveria servir de espelho para o restante do Brasil, onde se deixou diferenças, se deixou política partidária, se deixou interesses, e juntos estão construindo uma agenda, né, na busca de um caminho, de uma solução, e isso reflete também no diálogo entre a imprensa, a sociedade, o poder público, o poder privado, porque é nesse diálogo, nessa costura, que a gente vai ver qual a melhor saída, qual o melhor caminho a traçar para ter digamos assim, uma saída que seja menos dolorosa para a sociedade, né? Então, tudo isso é realmente um ponto fundamental para o avanço da comunicação pública, para essa agenda que se tornou tão importante nesse momento. E a gente sabe que isso não é uma coisa fácil de se conseguir, mas é possível. E a gente está provando que isso é possível, né? Que embora não seja fácil, é possível. Né? Agora, você apontou uma coisa aí na sua resposta anterior, uma coisa muito interessante, sobre a integração que está havendo entre os diversos gestores de comunicação das diversas secretarias e instâncias governamentais. Eu queria lhe perguntar uma coisa. A tecnologia ajudou a ter esse... Muito, muito. O que seria da gente sem a tecnologia? Você veja, no próprio governo estadual, o boletim diário do coronavírus, que você tem uma gama de informações, isso aí é uma prestação de contas e também de conteúdo à sociedade, uma coisa muito, muito importante para as pessoas se sentirem fortes, se sentirem, na verdade, fortes não, se sentirem firmes com a informação que está sendo consumida. A tecnologia, essa coleta de informações para a gente acompanhar o desenvolvimento da pandemia, número de óbitos, número de pessoas curadas, números de infectados, a questão dos leitos, né, da ocupação, do percentual de ocupação de leitos, tudo isso que está sendo, esses dados sendo arrecadados através de tecnologias, isso aí é de um valor inestimável, certo? Porque é o que nos está dando base para que a gente consiga caminhar, saber para onde caminhar, certo? Outra coisa também, por um motivo ou outro, que demonstra também esse momento de união, né, dos comunicadores, seja da comunicação pública, seja de outro setor, você vê esse consórcio, né, no caso a nível nacional, de informações, dos números, né, de infectados em todo o país, né, para poder a gente ter informação rápida, né? Tudo bem que tem informação do Ministério da Saúde, mas você tem a união do consórcio, né, dos meios de comunicação que também mandam informações e à noite é divulgado. Isso é uma demonstração também, que a imprensa está também ali atuando de forma ativa, colaborativa, para trazer informações de segurança. Sim, você fala do consórcio dos veículos, né, de comunicação, dos veículos. Para poder apurar os números, né? Mas aí é que está. Eles estão fazendo isso, surgiu da necessidade da falta de confiabilidade da comunicação pública. Da falta do governo federal. Da comunicação pública. Mas aí o que acontece? Quando eles fizeram isso por conta de um buraco que a comunicação pública deixou no governo federal, a comunicação pública viu que ela perdeu espaço e ela aí volta para tentar remediar a situação. Mas isso foi uma demonstração de peso da importância como a imprensa, como a comunicação é o pilar de todo esse caminho. Olha,
Nós temos aqui participação de Cíntia Medeiros, disse aqui, essa postura de alinhamento de Rui Costa e Assemineto vai entrar para a história como referência para tempos difíceis. E foi concordado por Rebeca Lisboa, que disse que tomara que isso se mantenha para além desse período, visando, de fato, a melhoria da população. E realmente está sendo bastante elogiada. A Marluce também falou, o governador Rui e o prefeito ACM Neto trabalhando com muita responsabilidade a comunicação. Realmente é verdade. E a gente tem muito que se orgulhar do nosso estado e do nosso município quando as coisas, quando a comunicação pública é tratada com tanto respeito e com tanta responsabilidade. E com seriedade, né? Ou seja, você veja, o que o governo faz dentro reflete cá fora. Ou seja, essa união, essa parceria, né, esse diálogo entre os dois, nas suas duas gestões, na municipal e estadual, né, vem trazendo reflexo cá fora. Né? A comunicação consegue trazer essa informação para a população que se sente mais acolhida e mais cuidada, né, nesse ponto de vista, né, quando você vê prefeito e governador juntos trabalhando por um bem comum. Mas então os pilares dessa comunicação pública mais transparente, democrática e mais de Estado seria exatamente o alinhamento entre os diversos atores? Você acha que é isso? Seria. Eu acho que sim. Eu acho que é o alinhamento entre esses diversos atores, o diálogo e a própria questão da transparência. A gente não pode, em nenhum momento, bobear diariamente na liberação de dados, em texto, em números, em estatísticas e também no conteúdo dessa comunicação. Eu sei e tenho acompanhado o tão quanto tem sido sofrido para empresários da linha privada, né? Abre ou não abre shopping, questão de desemprego. É algo que não se tem nem muito o que falar. É muito triste, mas infelizmente é algo necessário. Então, como comunicar isso? Como deixar isso claro, algo que não é muito uma notícia boa, né? É muito ruim para o país, mas que é de fato, não é o que a gente queria, mas é o que a gente vai ter que conviver nesse momento até sairmos dessa situação, desse caos momentâneo, para podermos avançar. Então, é importante sempre estar comunicando isso. Não é o ideal e justificar por que está sendo assim. É dessa justificativa, dessa atenção de estar sempre comunicando e dizendo o porquê das coisas que surge a credibilidade. E para isso, para você se sentir mais seguro na passagem dessa informação, você tem que vir com os dados que essas tecnologias que você citou anteriormente vai nos subsidiar, ok? Ele vai nos subsidiar para poder a gente trazer essa informação. Olha, aqui, ó, não dá. O número de leitos está em 80%. E, infelizmente, isso ocasiona isso. Então, com isso, ninguém vai ficar feliz, mas pelo menos vai compreender o porquê das coisas. Ana Cláudia Matos, o porquê está ocorrendo. Ana Cláudia Matos está perguntando aqui, como fazer para que a comunicação pública fidedigna, com informações de qualidade, alcance os mais vulneráveis? Uma pergunta difícil. É uma pergunta difícil e é um outro desafio, né? Porque você tem que fazer esse caminho que ela está sugerindo através da educação, que já é algo que é muito deficiente no nosso país. Porque se você consegue desenvolver projetos, ações, políticas públicas que levem informação à população mais vulnerável de uma forma que ela entenda o que está sendo dito, certo? O que está sendo dito, ela vai também colaborar no seu comportamento. Ela vai colaborar no seu comportamento, entendeu? No seu comportamento de participar do que é necessário para enfrentar a pandemia.
né? Então, nós temos que ir pelo viés, eu acredito que o grande viés, o grande caminho aí para levar informação aos vulneráveis, seja o viés da educação, do contato, da participação corpo a corpo com essa população, certo? Levando peças, levando informação, trabalhando junto com essas comunidades, com lideranças comunitárias, mostrando o que é necessário para que as pessoas sintam que tem que mudar de comportamento para ajudar na mudança do quadro desse índice que nós estamos enfrentando da pandemia. Olha, nós estamos aqui com o nosso querido amigo Donaldson Gomes, que é editor de Economia do Correio. Está aqui mandando um abraço. Um abraço para Mara e Sueli, duas amigas. Então, Mara, aí eu quero lhe fazer a pergunta da hora, que é: as fake news atrapalham a comunicação pública? Não, eu vou dizer a você o seguinte. Não atrapalham? Se fake news já era um problema, agora fake news é o pesadelo da comunicação pública. A fake news é, sem dúvida, o pesadelo da comunicação pública. Já em 2018, a revista Forbes já dizia, né, que o Brasil tem a terceira população mais exposta a fake news. Eu não sei agora para que número, para que percentual foi isso aí, né? Esse dado. Deve ter ido lá para cima. O que está acontecendo de fato, né? Além de tão maléfico, né? O tão maléfico, né? São as fake news. Você também tem, de certa forma, digamos assim, o descuido, a falta de cuidado, a pressa, não sei como é que a gente pode usar o termo, dos meios de comunicação, que na busca do furo da informação, de passar a informação, na busca do número de acessos e de sair com a notícia na frente, a guerra pelos cliques, terminam muitas vezes reproduzindo informações falsas, sem a devida apuração, certo? E isso tem causado estragos assim, que são assim, injustificáveis, certo? Então, isso aí, as fake news, eu posso garantir, se tornou o pesadelo da comunicação pública nos momentos de pandemia. Por que é esse pesadelo? Porque o que acontece? Eu vou te exemplificar. Nós tivemos recentemente, né, vou exemplificar com uma situação que nós passamos na Procuradoria-Geral, né? Uma situação que envolvia aí compra de respiradores e apuração de algumas coisas, né? Como todo o Brasil, a maioria dos países, a maioria dos estados estão vivendo essa situação. E aí, enquanto a gente preparava o material, enquanto a gente atendia a imprensa, uma coisa ou outra, a ânsia de alguns meios de comunicação, né? De alguns meios de comunicação em liberar a notícia, sem antes ouvir as partes, sem antes apurar, terminou causando situações muito difíceis, porque não apuraram a notícia, não apuraram os fatos, o que é pior, não também tinham o conhecimento exato do papel das instituições envolvidas, a quem caberia isso, ou seja, aquilo que a gente falou lá atrás, o papel de cada ator, né, dentro daquele determinado problema, e aí me libera uma notícia que não corresponde com a verdade, aquilo multiplica, e aquilo se torna verdade, e aí aumenta consideravelmente. Ocupa um tempo que você poderia estar usando para produzir informação de qualidade, que você tem que usar esse tempo que você poderia estar trabalhando em prol da comunicação, você tem da que comunidade, para justamente. desdizer, para desfazer o que foi dito de errado, né? De errado. Porque esse tempo que você perde podia estar fazendo o que justamente, eu me esqueci o nome dela, disse aí, levando informação verdadeira e de credibilidade para os mais vulneráveis. Mas você perde tempo desfazendo, Ana Cláudia, desfazendo um equívoco ou um descuido de pessoas que nesse momento, de meios de comunicação nesse momento, que estão em busca de sair na frente, dar o furo, na busca dos cliques, como você disse. Então, as fake news, nesse momento, se tornaram o pesadelo da comunicação pública. Eu não tenho... O governo da Bahia também, mais uma vez, também teve já está regulamentando a lei das fake news, né?
porque, infelizmente, no Brasil funciona assim. Quando você pune, né, você aí consegue alcançar um pouco de seriedade da pessoa que comete o ato, né? Aí a pessoa começa a despertar que não pode ser bem assim, do jeito que ela está pensando. E essa lei está sendo regulamentada para poder vir a tentar, né, abrandar um pouco essa situação, né, dessa desinformação doida aí, de forma maléfica que está ocorrendo com as fake news. Donaldson Gomes está perguntando aqui, por que vocês acham que o brasileiro é tão suscetível à desinformação? É falta de educação? Eu acho que é, na verdade, na minha opinião, um conjunto de muitas coisas. Já é algo que já está há muito tempo, então é o anormal que se torna normal, pelo excesso de tempo que vem sendo, né? As pessoas estão desinformadas, não procuram, né? E educação. Eu acho que educação é a principal resposta a isso aí. Ou seja, eles não, o brasileiro ele não tem a noção o tão quão é importante ele estar atento ao que acontece, como ele pode participar e atuar no destino da nação, no destino da resolução dos problemas. Então, ele, por conta disso, ele não procura muitas vezes, ou até não encontra, né, o acesso à informação, porque é uma população carente em sua grande parte, que precisa sobreviver, talvez ele não tenha tempo, nem o canal, né, nem chegue a ter ele a informação, certo? Ou seja, ele não tem um caráter, ele não tem assim, a sensibilidade de ver, de reconhecer o seu papel como agente formador da informação, como agente que pode interferir na resolução dos problemas. Então, ele não tem esse conhecimento, esse discernimento. Isso mesmo, ele não tem esse discernimento. E aí termina não colaborando, né? Ele termina apenas absorvendo a informação, sem ir na busca se essa informação é verdadeira, se não é, como ele pode participar, se ele deve reproduzir, ou até opinar, né? Ou até opinar. Mas isso não é também uma coisa que, assim, eu sempre falo que as pessoas... quando eu recebo alguma coisa que eu acho interessante pelo WhatsApp de algum amigo, porque você não recebe pelo WhatsApp nada de inimigo, você só recebe coisa dos amigos, né? Porque são pessoas que têm seu telefone, são pessoas com quem você convive. Você não recebe nada de desconhecido, a não ser que seja um spam. Então, geralmente, quando você recebe algo pelo WhatsApp, é de alguém conhecido. E eu sempre devolvo a pergunta, assim, eu sempre pergunto qual é a fonte, quem lhe mandou isso, aonde você viu. Eu sempre faço essas perguntas. E é interessante perceber como algumas pessoas se ofendem quando eu devolvo essas perguntas. Mas, geralmente, eu pergunto isso porque eu quero compartilhar, porque eu achei interessante. Mas como eu sou jornalista, eu me sinto na responsabilidade de não compartilhar algo que eu não sei a origem. Só porque um amigo querido justamente. ou um parente me mandou. Passou a informação. É justamente isso. Que deveria ser o comportamento de todos nós. Ofendidas por isso, porque eu pergunto, onde você viu? Parece que eu estou desconfiando delas. Parece que está desconfiando dela. Que é o comportamento. Hoje em dia, com excesso de fake news, você tem que estar segura do que você está repassando. Porque quando você repassa, você ganha também culpabilidade por aquela falsa notícia que você está reproduzindo. Certo? Isso é muito importante, isso tem feito um estrago tão grande. Você vê agora na questão da pandemia, você tem um bombardeio de informações, de remédios que poderiam estar prevenindo ou solucionando a infecção do Covid, né? E as pessoas batem pé firme com você. Então, do outro lado, é essencial que a comunicação pública traga essa informação como tem trazido, que não tem comprovação científica, não adianta ficar passando essas informações, isso pode, na verdade, prejudicar, né, a população, e aí está o cunho do papel educacional da comunicação pública. Ela tem que trazer essas informações de forma séria, de forma transparente, com dados, para que as pessoas não continuem reproduzindo essas fake news e alimentando, né, vindo a mesmo até a se prejudicar, né, na maioria das vezes, né, porque
Você veja aí, né? O caso dos Estados Unidos, o próprio presidente recomendou, né? Coisas assim que tem hora que a gente pensa assim, que isso nem existe, né? Quer dizer, tomar detergente, ingerir detergente, mas você veja o tão qual é a fragilidade das pessoas que elas realmente tomaram e muitas pessoas foram parar no, né? Então a gente tem que atuar mesmo com a liberação de informações de como anda desenvolvimento de vacinas, tratamento, tentando vencer o vírus, para que as pessoas fiquem cientes dessas informações e vejam como está caminhando, como conseguir isso, divulgando isso de forma massiva, trazendo credibilidade na informação, conteúdo. Olha, nós estamos repassando aqui, nós estamos trazendo informações do Instituto tal, referência tal, certo? Porque aí você acredita naquela, você tem a credibilidade, você consegue a credibilidade da sociedade em cima daquelas informações. E aí há uma mudança de comportamento, porque a pessoa que for repassar uma fake news, ela para pensar, não, olha, eu vi aquilo, eu recebi aquilo de tal órgão governamental, certo? Então a gente tem que estar muito atento a isso. E na questão do alinhamento, como eu disse a você, são as secretarias de saúde que vêm trazendo essas informações para a gente, para poder a gente, mesmo em textos diversos que não tenham a ver com, no caso, o caso específico do tratamento médico, mas que a gente possa utilizar essas informações até em outros textos de outros setores, mas sempre reforçando a informação. Tem uma pergunta Ok? aqui de Marcos Silva. Um veículo colocar 2 médicos para discutir sobre o uso de determinado medicamento é um serviço ou um desserviço? E aí tem outra pergunta em seguida, de Ana Cláudia Matos, falando: a desinformação também não pode ser uma estratégia? Não, nem vou questionar a ética. Na pergunta do Marcos, eu digo o seguinte: colocar 2 médicos discutindo, né, posturas contrárias quanto às formas de tratamento, até nisso, eu acho que vem essa palavrinha aí que a Ana falou, na questão da ética. Toda pessoa tem um livre-arbítrio, principalmente profissional de medicina, de acreditar no caminho que ele deve seguir para tratar um paciente. Mas o que é essencial? Essa busca lá de trás. Você deve seguir ou não o tratamento, o médico deve optar diante da credibilidade daquele tratamento e daquela medicação. Se vocês têm estudos científicos que comprovem a eficiência, como também tenha também depoimentos de organizações médicas reconhecidas que afirmam, vamos lá, a azitromicina é um medicamento, né, que quase todos os médicos e pessoas envolvidas, né, nesse tratamento médico da Covid é um medicamento que ajuda, né? Mas isso por quê? Porque já foi muito comprovado, está bem, né, faz parte do protocolo de ação do pessoal de saúde. Entretanto, você tem outros medicamentos que se tornaram da farmácia popular, né, da indicação popular, que também estão no rol, mas que não tem comprovação científica. Então, eu acho que médicos que sintam para discutir o caminho adequado, eles têm que ter essa seriedade de reconhecer que uma palavra, uma informação que não tenha comprovação científica pode muito influenciar no comportamento da população. Não tenho dúvida. Isso é muito sério, Eu acho que quando uma pessoa se dispõe a dialogar, ela tem que saber, né, do que ela vai indicar e do que ela vai, para que dali, quando termine aquele momento, a população, o médico tal diz que tal medicação, não, e aí corre todo mundo para comprar, né? É o que tem acontecido de fato. Né? Isso aqui não pode acontecer, né, a gente tem... Isso não pode acontecer de jeito nenhum. De jeito nenhum. Queira ou não queira, os médicos da categoria têm sim que seguir as orientações do Ministério da Saúde e das organizações que cuidam da saúde pública, e elas estão baseados, esses protocolos são baseados em resultados de estudos científicos, artigos, entidades que são credenciadas mundialmente e que dão o caminho, né, para
conter um pouco essa situação, né, até que se chegue a uma solução da vacina, né, como está sendo aí avaliado. E assim, né? remédio só toma quem está doente, né? Quem não está doente não vai tomar Com remédio certeza. porque viu na televisão, ou que viu, porque viu recebeu na um televisão. WhatsApp. Ou para prevenir algo que nem está sentindo ainda, que nem sabe se ainda vai sentir, ok? Se vai realmente contrair o vírus, podendo sim causar outros tipos de problema em relação à saúde. Ou seja, principalmente pessoas que apresentam as comorbidades, ou seja, que fazem uso de medicamentos e que podem muito bem vir a complicar outras situações médicas, né? E aí sim se instala um caos maior do que o que já estamos vivendo. Né? Mara, eu sei, eu queria agora fazer uma pergunta que foge um pouco à nossa pauta, mas assim, eu sei que Mara, ela é filha de uma grande celebridade do esporte nacional. Mara é filha do boxeador, do lutador Valdemar Santana, que foi o precursor do MMA no Brasil, inclusive antes dos Gracie. Né? Foi, inclusive, treinador do Gracie, né? do avô Gracie. E eu sei que você está escrevendo um livro, né? Sobre o seu pai. Como é que anda esse projeto? Bem, aí já é uma outra Mara, né? Já é a Mara que não tem nada a ver com É o lado B. Com essa comunicação pública. É o lado B. Pois é. Realmente, eu estou passando também por essa situação, estou envolvida em um grande projeto, né? Meu pai foi uma figura pública, foi um dos precursores do MMA no Brasil. Lá atrás, né, quando ainda se chamava de Vale Tudo, depois se passou o UFC. É uma história de vida muito rica, ele foi um símbolo, né? Eu poderia dizer, um símbolo do esporte, um símbolo cultural também, que viveu lá pela a época áurea, né, da década de 50, onde esse esporte era muito valorizado no Rio de Janeiro, e ele teve uma história de luta e de garra, né? Um menino negro que queria um horizonte melhor de vida e que se jogou na vida e foi para o Rio de Janeiro, e lá ele foi, desenvolveu sua carreira, né? E tomou uma decisão, né? Não ia continuar sendo eternamente aquele papel, aquele amparo, né, da academia, dos Gracie, e aí procurou novos caminhos, né? Mas insatisfeito, o mestre, na época, como ele sempre chamou, não aceitou esse comportamento. Então ele ficou muito dividido. Fico nessa situação ou me lanço no mundo para, né, para trilhar um novo caminho, um caminho de crescimento. Ele arriscou, deu certo, depois se viu numa situação que teve, né, que lutar com o próprio mestre dele, venceu, quebrou a hegemonia da família Gracie, né, foi o único lutador que conseguiu, de fato, né, vencer o mestre Hélio Gracie, e daí pronto, né, daí trilhou um caminho aí de sucesso, com muitos casos e causos, que é isso que está sendo relatado na biografia dele. Como ele tem uma história muito rica, cultural, porque percorreu esse Brasil tudo, viveu muitas situações engraçadas e também importantes, né? A gente está lançando aí em janeiro, a convite do Portal do Vale Tudo, um documentário chamado Rivalidades, que conta um pouco disso tudo. Conta um pouco da história de vida dele, conta um pouco das vitórias dele, né? E conta e também em todo esse emaranhado de coisa, né, vem também a questão do papel do negro no Brasil, né? Porque ele foi um menino, um jovem que não se conformou com a situação social dele. Ele foi em busca de algo melhor, enfrentou muitas dificuldades, mas conseguiu vencer. Submissão, com a submissão. Isso, ele foi um cara... Ele não se conformou com a submissão. Ele disse, eu não vou ser isso eternamente. Assumiu o protagonismo que eu não vim para o Rio, da vida dele, sendo negro. Da vida dele. Isso, na época, foi entendido bem por um grupo, entendido revoltante por outro grupo, né, como uma atitude de revolta, mas foi o que deu o start da vida dele, certo? Né? De ingratidão, como pode, né, usar, porque o mestre deu
a ele, o mestre, né, o mestre Hélio Gracie, na época, deu a ele o seguinte caminho: ou fica na situação que está, ou sai da academia. Ele disse, então eu saio e vou à luta. Foi à luta, venceu, depois teve o desafio, e aí lá foi ele, Brasil afora, muitas apresentações, muitas lutas, muitas situações, deu oportunidades a muitas pessoas, terminou sua vida, encerrou sua vida, abrindo o esporte para crianças e adolescentes que não tinham condições sociais de frequentar esporte, tinham condições de frequentar academias, entendeu? A Academia Valdemar Santana, e desenvolveu todo um trabalho social na busca até daquele passado que ele enfrentou e que ele sabia o tão quão era difícil. Então, ele teve a oportunidade de favorecer bons momentos e boas oportunidades a jovens e adolescentes também. Mara, né? É um projeto bonito. Essa história tão linda do seu pai, que também é a sua história. Eu queria que você falasse um pouco sobre... Porque isso, quando a gente conta uma história como de um jovem negro, lutador, pobre, que venceu com seu próprio esforço e seu próprio talento, não aceitando ser menos do que ninguém apenas pela cor da pele, também estamos falando de você. Também estamos falando de você. Estamos falando de representatividade, né? Com queria certeza. que você falasse um pouco sobre as dificuldades da mulher negra e não são poucas. Vencer desse mundo branco, racista que nós temos. Eu vou dizer uma coisa a você. Trilhar o caminho que nós todas mulheres trilhamos já não é muito fácil. Embora muitos avanços tenham sido alcançados, porque a gente está ali lutando, empurrando, não aceitando. E quando você ainda é uma mulher negra, isso é um fator que é 100% mais difícil, né? Então, a minha carreira mesmo, eu costumo dizer que foi uma carreira trilhada ali na luta, na ousadia, né? E na cobrança. Por que na cobrança? Eu vou lhe dizer por que na cobrança. Porque quando quem é negro e vive o racismo no simples olhar, no simples comportamento, na chamada de uma fila, não precisa ser muito não. Ao você chegar ao ambiente, no você pisar, no você ser atendido, você se cobra, porque você sabe que você está sendo observado em relação aos outros. Então você se cobra para apresentar um resultado melhor do que o padrão normal. Porque você sabe do que você está enfrentando do lado de lá, do comportamento do outro lado, certo? Então, por isso que eu digo que é uma postura de cobrança. A minha carreira mesmo, eu sempre me cobrei muito. Então, eu sempre tive muita atenção no que faço, fico muito... Hoje em dia, nem tanto, porque a gente vai amadurecendo e vai ganhando novos conceitos, novos valores. Mas quando você não tem certeza, não tem convicção que você já está nesse patamar, que você não precisa tanto se cobrar, nós, mulheres negras, nos cobramos muito, porque somos muito julgadas, né? E algo que uma diferença de tratamento, de comportamento, de oportunidades, tamanha. E de credibilidade, porque eu já vivi situações onde eu realizava assessoria de um evento, de alguma instituição. Me lembro muito, na década de 80, uma assessoria que prestei um determinado evento, em que a organizador do evento, ao terminar, fez assim: nossa, adorei seu trabalho, foi tudo perfeito. Fiquei surpresa, você mulher, e ele não completou a frase. Não completou a frase. Mulher e negra, né? E negra, né? Quer dizer, uma surpresa. Quer dizer, o conceito que esta pessoa, né, organizador de um evento até de cunho jurídico, isso é um absurdo, né? Eu repreendi na hora, lógico. Eu repreendi na hora, que sempre fui ousada. Não ia admitir isso, né? Não é nem uma questão de ousadia, é uma questão de seriedade, de reconhecimento.
Então, eu Eu posso lhe queria que dizer você falasse que... um pouquinho, porque a gente já está nos 10 minutos finais. Eu queria que você falasse sobre um pouquinho sobre a cartilha do assédio sexual e moral que você criou. E também, que é um Sim, trabalho sim. premiadíssimo. Ó, Mara tem assunto para ficar aqui uma semana. Vocês já viram, né? Mas, e queria que você falasse também sobre a revista comemorativa da Lei K.O., que também foi um A evento lindo revista que eu tive a oportunidade de comemorativa. participar, um trabalho magnífico que é realizado por É. você. Eu vou falar primeiro da revista. A revista dos 30 anos da Lei K.O. é o seguinte: nós temos dentro da Procuradoria-Geral do Estado uma agenda muito forte, todo Novembro Negro. A gente nunca deixa de estar ali. Quer dizer, na verdade, a agenda é anual, né? Porque a questão racista é uma questão anual, né? É uma questão de momento, de dia a dia, de oportunidades diárias. Mas o novembro, por conta da data comemorativa, do dia 21, né, nós sempre temos uma agenda mais forte, né? Nós criamos inicialmente, no ano anterior, o selo de combate ao racismo institucional, que foi um selo utilizado, uma campanha muito forte, para trazer, para suscitar o interesse da sociedade na compreensão do racismo institucional. E este ano, O de que é o 2018, racismo isso em institucional? 2018, Rapidamente. o racismo institucional é a reprodução de atitudes racistas, de comportamentos racistas pela própria máquina governamental, onde os agentes públicos não se dão conta que estão reproduzindo. Vou te fazer uma simples pergunta, e as pessoas que estão assistindo a live. Quando você assiste a abordagem de da polícia militar, ou de uma blitz, de um ônibus, inconsequentemente, culturalmente já condicionado, muitas vezes um agente público faz a revista antes nos passageiros negros para depois pegarem no branco. Tá entendendo? Para depois revistar. São atitudes como essas, numa maternidade, na forma de um atendimento, onde o agente público não se dá conta que ele está sendo um objeto de reprodução de práticas racistas. E isso tem que ser pontuado, isso tem que ser discutido, isso tem que ser alertado, porque somos agentes públicos a serviço de uma sociedade e jamais podemos praticar ações como essa. Certo? Então, isso aí é uma coisa que tem que ser muito bem trabalhada. E este ano, 2019, nós resolvemos homenagear um baiano, um deputado falecido, um deputado federal falecido, Carlos Alberto K.O. de Oliveira, que foi responsável, né, o autor da Lei K.O., chamada Lei K.O., a primeira lei antirracista que criminalizou. Você já tinha uma lei anterior, que era a Afonso Salinas, mas que não criminalizava o racismo com as penalidades que é a Lei K.O. Essa lei completou 30 anos, K.O. foi uma figura muito conhecida no estado de Salvador, foi militante da UNE, participou ativamente da Revolução 64, tem uma participação cultural muito grande aí, com Caetano Veloso, Gilberto Gil nas ações, né? E ele precisava desse reconhecimento, né? E a gente aí também trouxe a debate. Existe a lei, mas você quase não conhece, você, Sueli, muitas pessoas, quem efetivamente é preso por uma atitude racista. A lei existe, mas a efetividade dessa lei tem que ser discutida, ok? Então, nós trouxemos isso a debate em diversas vertentes, criamos uma revista, dessa parte muito bonita, muito rica, com representatividades jurídicas de toda a Bahia, de todos os setores, onde artigos vêm discutindo no lado trabalhista, no lado do Ministério Público, no lado da OAB, tá entendendo? O trabalho que desenvolve, reunimos todo esse pessoal, depois fizemos uma homenagem a esse baiano também, trazendo depoimentos de Caetano Veloso, que foi colega dele, né, Mara, esse na trabalho antiga eu tive a universidade. oportunidade de ver, achei maravilhoso. Nós só temos agora 2 minutinhos para encerrar essa live, que passou tão rápido que a gente nem sentiu. Então, eu queria que você desse suas palavras finais aí para se despedir do nosso público. Eu queria agradecer a oportunidade, foi muito bom participar desse bate-papo, né, com pessoas até que eu já não vi há algum tempo. Dizer que a gente nunca deve desistir. Quem trabalha com comunicação pública enfrenta muitos desafios, mas a gente tem que ter garra, a gente tem que usar uma palavrinha mágica que é o caminho que dá o tempero de toda a nossa vida, que é o amor pelo que se faz. Quando você tem amor, você tem compromisso, você consegue fazer com efetividade na busca do caminho certo? E comunicação pública é isso, é diálogo público.
Muito você obrigado. estar sempre ali Muito obrigada. ouvindo. Semana que vem Eu que agradeço a estaremos você. juntos com a Hora do Cafezinho, com Marluce Barbosa, falando sobre mídia externa, OH, e mulheres empreendedoras. Abraços e beijos virtuais. Até semana que Beijo. vem. Tchau, gente. Tchau, Mara. Mil Tchau. obrigado por você, Tchau. viu? Você é maravilhosa. Te amo. Obrigada a você. Tchau.